Bom dia a todos. Vamos para mais uma reflexão aqui, mais uma lição da Escola Sabatina. Você que é aluno, você que é professor, você que compactua com as nossas lições, você que é um estudante sistemático da Palavra de Deus, você é convidado. E aqueles que estão aprendendo e aqueles que querem mergulhar em águas mais profundas, vocês todos são bem-vindos, independente da denominação. Não importa se é católico, adventista, assembleia, presbiteriano, universal, não importa, porque placa de igreja não salva. O que salva é Cristo e vamos juntos ganhando conhecimento, graça, sabedoria e Ele vai endireitar os nossos caminhos. Hoje na parte de domingo, conselho às esposas cristãs. Vamos lá, o cerco tá começando a se fechar. O que é uma pergunta, né? O que Paulo quer dizer? O que quer dizer Paulo quando exorta aos membros da igreja a submeterem-se uns aos outros? Como é que devemos compreender essa ideia? Pega sua Bíblia lá em Efésios capítulo 5, versículo 21. Diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando. O que você acha dessa palavra de sujeição, submissão? Há uma confusão hoje no nosso meio sobre isso, onde pessoas que se dizem que conhecem a Bíblia pegam esse verso para deturpar o que o verso não está falando. A gente não está falando aqui de uma submissão de senhor e de escravo, de maior e de menor. A gente está falando de consentimento mútuo, a gente está falando de ombro a ombro. A gente sabe que Cristo é o cabeça da igreja. Como também em um relacionamento saudável entre marido e mulher, o marido é o cabeça da casa, é o cabeça, mas isso não implica, isso de forma alguma diminui a esposa porque ele é o cabeça. Não diminui. Eu até há pouco tempo atrás assisti um vídeo do Rodrigo Silva, ele explicando algumas coisas sobre esse tema aqui, sobre submissão, qual, né, o valor da mulher. E ele, como cara estudado, ele dá alguns exemplos. Eu vou resumir o que ele falou. Quando Deus chama, né, a Eva como ajudadora, como auxiliadora, é como se fosse, vou dar um exemplo, é como se fosse uma ajudadora, é como se fosse é como se o Ricardo pedisse ajuda hoje a um bombeiro para apagar o fogo, ou um resgate, o bombeiro me ajudando para um resgate. É esse o sentido da palavra de auxiliadora, de ajudadora. Então, você parou para pensar que Deus ele fez o homem, né, a sua imagem, a sua semelhança, mas foi meio a machadada. A mulher não. A mulher, Deus, ele teve um cuidado. Ele teve um cuidado especial. É uma ajudadora, é uma auxiliadora. E esse termo que o Rodrigo Silva usa, eu achei interessante, que o significado dessa palavra é como se ela fosse a, a salvadora, é aquela que ajuda no resgate, é aquela que auxilia.
E a lição aqui vem trazendo na página da nossa escritora norte-americana Ellen White, O Lar Cristão, na página 108. Página 108 diz assim: à luz do que acabamos de ler, por que razão é tão importante ter em mente o conselho seguinte: se o marido for grosseiro, rude, impulsivo, egoísta, ríspido e opressor, não diga nunca que o marido é o cabeça da mulher e que ela deve em tudo ser-lhe sujeita, pois ele não é o Senhor, não é marido no verdadeiro sentido do termo. Uau! Que lição! Que lição para mim! Eu tiro para mim isso aqui, porque muitas das vezes eu erro, eu falho, eu falo grosseiramente, falo ríspido onde não é para falar. A gente talvez não modera o agir, o falar. Como que alguém vai ser submisso? A gente já entendeu a palavra aqui de submissão, de ajudador, de auxiliador. Como que alguém vai ser tudo isso se eu não faço o meu papel e talvez você aí, maridão aí que está do outro lado, também não faz o seu papel? Mas tem uns que nem assumem o erro, porque eu sei que tem gente pensando aqui, os homens, mas Ricardo, eu não sou Cristo. Cristo, ele não pecou, ele é perfeito. Eu não sou. Esse é o nosso erro, de quando a coisa aperta para o nosso lado, a gente corre e a gente joga a criança no colo de alguém. Esse é o nosso pior defeito, porque a gente não se avalia e fala, realmente eu falhei, pisei. Porque palavras ditas já foram. Eu vou dar um exemplo de palavras ditas para você entender. Esse exemplo aqui é muito antigo, mas eu acho importante falar. Ajunta você um monte de pena dentro de um saco e você sai na rua em uma ventania e joga o saco, espalha. Eu tenho certeza que você não vai conseguir catar 100% esse saco de pena que se espalhou no meio da ventania. São assim as nossas palavras ditas na hora errada. É desse jeito. E agora amanhã a gente vai aqui se aprofundar mais, a gente vai entender mais o que Cristo está querendo fazer aqui. Está entrando nessa relação, né, do noivo, da noiva. Ele quer que a gente entenda tanto na nossa vida e o exemplo que ele está dando aqui para mim e para você. Que Deus nos abençoe. Vamos juntos fazer uma breve oração para que Deus nos capacite. Querido e bondoso Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos proporcionou estar vivo. Nos ajude, Pai, a entender a cada letra, a cada palavra